Amém, amados irmãos, por essa quinta-feira, vamos desfrutar aí da semana 1, desse novo alimento que tem como o título Herdeiros de Deus. O tema geral é os ministros da nova aliança. Amém? Vamos desfrutar, vamos começar lendo os versículos propostos, são poucos, dá para ler. E o primeiro está em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 e 23. Diz assim, O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, que diz assim, E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E por último, Colossenses capítulo 1, versículo 27. Esse versículo diz o seguinte: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. O versículo de orar a ler diz assim, O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Título: o autor da nossa salvação. Jesus é a porta e o caminho que conduzem o homem à glória de Deus, Pai. O Filho primogênito de Deus sujeitou todas as coisas debaixo de nossos pés. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que ao homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Aos olhos de Deus, todas essas coisas já são realidade, já aconteceram, e tudo está em sujeição sob nossos pés, pois ele vive na dimensão celestial e eterna, além do tempo. Entretanto, de nosso lado não vemos ainda a realidade desses fatos. Para nós, as coisas ainda não estão plenamente sujeitas debaixo de nossos pés, pois vivemos presos ao tempo e ao espaço. Vivemos na dimensão temporal e especial e precisamos obter a realidade dos fatos espirituais, que já são reais para nosso Deus eterno. Leiamos. Vemos, todavia, que aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Isso está em Hebreus 2, 9 ao 10. Deus enviou seu Filho em forma de homem. Jesus foi feito um pouco menor que os anjos, assim como todos os homens o são. O Senhor não teve privilégios, mas sofreu em nosso lugar. Morreu na cruz por nós. Foi ressuscitado dentre os mortos, recebido por Deus Pai, coroado de glória e de honra, introduzido dentro da glória do Pai. Foi glorificado, elevado às regiões celestes, acima de todo principado e poder e governo, com autoridade sobre todas as coisas. Você não precisa temer demônios e as forças do mal, pois nosso Senhor está acima de todo principado e potestade. Basta dizer: Jesus é o meu Senhor, e o diabo e os demônios fugirão.
Todas as coisas, incluindo o homem, existem por causa de Deus. Jesus provou a morte por todo o homem, para tornar-se autor da nossa salvação e, sendo o primeiro homem a ser glorificado por Deus Pai, abriu-nos a porta da glória para nos conduzir à glorificação. Jesus revelou essas coisas aos 11 discípulos, depois que Judas saiu do cenário para traí-lo. Cenáculo, né? O Senhor falou-lhe que não precisavam ficar atemorizados, pois ele iria preparar-lhes lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Está em João 14:3. A expressão quando eu for refere-se à morte do Senhor. E vos preparar lugar está relacionada à ressurreição, quando o Pai glorificou o homem Jesus, recebendo-o em sua glória. Jesus preparou lugar para nós no Pai, e nós estamos destinados à glória do Pai. Da mesma forma que Jesus foi glorificado, o Pai deseja glorificar todos os seus filhos. Essa é a esperança de nosso chamamento, as quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O Senhor nos preparou lugar na glória mediante sua morte e ressurreição. Jesus, como homem, foi admitido pelo Pai da glória. Agora seremos recebidos pelo Senhor na glória. E onde Ele estiver, nós estaremos. O Senhor nos convida a participar da comunhão com o Pai. Seremos introduzidos na esfera eterna de harmonia, amor, felicidade e perfeição do Deus triuno. Na terra, o homem vive em busca de felicidade, ser feliz no casamento e no convívio social. Contudo, a verdadeira felicidade está em Deus, e sem Ele, o homem não terá a felicidade verdadeira. Na Trindade Divina, o Pai, o Filho e o Espírito são coeternos e co-inerentes. Um está mutuamente no outro, e desde a eternidade passada vivem um relacionamento mútuo em perfeita harmonia, unidade, amor, alegria e felicidade. O Deus triuno é completo em si mesmo e não tem nenhuma carência. O Deus triuno são três: o Pai, o Filho e o Espírito. No entanto, em essência, são um só Deus. Contudo, Ele quis criar-nos e por nós, e por nos amar, decidiu convidar-nos a participar de sua vida, desse relacionamento perfeito. O capítulo 8 de Provérbios fala sobre a existência da sabedoria. A partir do versículo 22, a sabedoria é uma personificação do Filho. O Senhor me possuía como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. A palavra traduzida como Senhor no original hebraico, IHWH, sem vogais, não sabemos a pronúncia correta do nome de Deus, de quando ele se apresentou a Moisés. Pelo fato de os judeus temerem pronunciarem esse nome, por fim perdeu-se sua pronúncia. Nós tomamos por empréstimo o nome Jeová ou Javé. Vemos no versículo que o Senhor, Deus, tinha o Filho como sabedoria para fazer todas as coisas. Deus Pai tinha seus caminhos e o Filho era o fundamento, a base de seu caminho. O Filho, como sabedoria, existe desde a eternidade, uma vez que a sabedoria existe desde a eternidade. Desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Mais uma vez vemos esse relacionamento maravilhoso que existe desde a eternidade, para o qual Deus nos está convidando. Pergunta: a que Jesus se referiu quando disse que iria preparar-nos lugar? Irmãos, a palavra de Deus, ela nos serve como um alento muito grande, né?
como um verdadeiro encorajamento, como um verdadeiro porto seguro, né? É incrível como o Senhor cuida de nós. A pergunta dessa quinta-feira foi respondida pelo nosso amado irmão Eduardo ontem, né? Mas ele toca novamente a quem Jesus se referia quando ele falara que iria preparar-nos um lugar. Irmão, preste atenção nesse falar. A expressão "quando eu for" refere-se à morte do Senhor. E vos preparar lugar está relacionada à ressurreição. Quando o Pai glorificou o homem, Jesus, recebendo em sua glória. Amado Senhor Jesus. A gente vê aí tantos irmãos esperando uma mansão celestial com portas de pedras preciosas, com ruas de ouro, né? Com diamantes, todo tipo de material precioso, pedras preciosas, quando na verdade essa casa que Deus iria preparar, que Jesus iria preparar, ele disse que eu vou preparar lugar, irmãos, era o próprio Deus. Agora, se a gente parar para pensar, irmãos, que no princípio, na eternidade passada, o Pai, o Filho e o Espírito, eles já coexistiam mutualmente, assim, um no outro, sendo supridos por todo tipo de satisfação, ou seja, Deus não tinha carência nenhuma, né? É uma harmonia perfeita, cheia de unidade, cheia de amor, cheia de alegria, cheia de felicidade. Mas, irmãos, Deus ele criou o homem para que o homem pudesse fazer parte dessa comunhão universal da Trindade. Meu Deus, é inimaginável. Pessoas tão falhas, tão defeituosas, tão complicadas, com almas tão às vezes tão perversa. Esses somos nós, irmãos. Mas Deus quis nos inserir nessa comunhão eterna. Ó Senhor Jesus, o Deus triuno é completo em si mesmo e não tem nenhuma carência. Mas o Pai, o Filho e o Espírito, irmão, no entanto, em essência, são um. São apenas um. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo é apenas um em essência. Mas esse Deus quer nos introduzir dentro dele, para que vivamos eternamente numa perfeita harmonia. Olha só o que é que o versículo lá de Provérbios, ele vem falar para nós, irmãos. É algo assim, sem palavras, né? Para descrever. Diz assim, ó: o Senhor me possuía como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, assim, a gente só tem a agradecer ao Senhor, né? A gente só tem a agradecer ao Senhor por tamanha bênção, por tamanha eu não sei nem falar a palavra, porque na verdade não há palavras para descrever o tamanho do benefício que a nossa alma vai receber estando no Senhor. Estando no Senhor. Quando a gente invoca o nome ó Senhor Jesus, a gente está recebendo tudo que o Senhor é para dentro de nós. E como o nome de Jesus Cristo está acima de toda potestade, todo principado e poder, nós não devemos nem precisamos ter temor de nada que venha a nos assolar e a nos assombrar. Porque o Senhor, irmãos, é conosco. O Senhor é com cada um de nós. Então, irmãos, esse lugar que o Senhor ele foi preparar deu início quando o Senhor foi morto ali na cruz. Quando ele ressuscitou, irmãos,
ele já praticamente estava preparando para nós esse lugar. Terceiro dia o Senhor ressuscitou e abriu para nós, irmãos, um caminho que vai nos levar até ao Pai da eternidade. Senhor Jesus, que maravilha, irmãos, que maravilha mesmo. Vou ler mais um trechinho aqui para a gente findar. Diz assim, ó: Deus tem um propósito eterno, imutável, e conta com o homem para cumpri-lo. Que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. No plano eterno de Deus, o homem foi destinado à glória. O Senhor Jesus revelou o âmago de seu plano aos seus discípulos. Qual era o plano de Deus? Nos levar à glória. Louvado seja o Senhor, irmãos. Deus abençoe nossa quinta-feira. Amém.